Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos. Nós vamos estudar nesse momento a lição número 11 da Escola Sabatina, que tem como título José, Mestre dos Sonhos. Espero que seja útil. Peço que desde já curta, compartilhe, se inscreva no canal caso veja esse conteúdo como relevante e nos ajude aí a pregar o Evangelho para cada vez mais pessoas. E com isso o YouTube enxerga que é um conteúdo relevante cada vez mais e vai nos ajudando a divulgar, independente de quantas pessoas assistam. Esse trabalho, a intenção é que continue sendo feito, mas quanto mais pessoas assistirem, eu creio que mais pessoas vão ter oportunidade de ver um conteúdo bastante focado na Bíblia. E que Deus nos abençoe. Peço que desde já continue conosco e logo mais nós vamos orar para o início da lição. Vamos orar então? Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Nos dê a sabedoria necessária, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos ajude a alcançar um grupo cada vez maior para ouvir a Tua mensagem. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu peço que, se vocês tiverem sugestões para nos auxiliar, que possa comentar no canal, nos ajudar, para que nós melhoremos cada vez mais. Eu busco basicamente trazer um conteúdo diferenciado por mostrar a parte escrita da Bíblia, comentários da lição, na maior quantidade possível, para que você que vier a assistir possa ter uma maior quantidade de informações e um maior número de comentários, sempre dentro do texto, sendo o mais leal possível ao texto bíblico, né? Sempre associando o conteúdo da lição ao conteúdo da Bíblia, que é sempre o mais importante. Que Deus nos abençoe. Vamos começar o estudo então? Verso para memorizar. Os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Gênesis 37, 19. Aqui começou a questão da discórdia, né? Na verdade, não aqui necessariamente, né? Mas aqui aqui começa a guinada, a mudança dos eventos, né? Mas antes disso a Bíblia já nos revela que alguns comportamentos de José, mas principalmente o comportamento de seu pai em relação a ele, já havia feito com que seus irmãos se tornassem inimigos dele a um ponto de não conseguirem ter uma conversa amigável com José. Imagina, né? Você é o irmão mais novo, preferido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, pelos eventos, e aí de repente, no desenrolar da história, nós vamos ver algumas coisas muito importantes, como tudo que existe na Bíblia, e vamos entender um pouco mais. A história de José compreende a última seção do livro de Gênesis, basicamente um quarto. Se você for analisar, um quarto, dividir o Gênesis em 4 partes, a última quarta parte é basicamente essa história. Compreende a última seção desde os seus primeiros sonhos em Canaã até sua morte no Egito. Ele ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que qualquer outro patriarca. A vida de José destaca 2 verdades teológicas importantes. Primeiro, Deus cumpre suas promessas, independente do que venha a acontecer. É claro que não é fácil, né? Mas independente do que venha a acontecer, Deus nos dá poder para nos manter leais a Ele. Segundo, Ele pode transformar o mal em bem. Então, são coisas, Ele pode transformar os problemas que acontecem na nossa vida, as catástrofes, em benefícios, mas para isso é necessário que nós tenhamos fé, a fidelidade necessária a Deus, paciência para lidar com os problemas e determinação, né, para fazermos o melhor onde quer que estejamos. Ele é o filho favorito de Jacó, que ironicamente é apelidado de Baal Haklumot, o sonhador, cujo significado literal é mestre dos sonhos, o que sugere que ele seria um especialista em sonhos. Esse título lhe cabe muito bem, porque ele não só recebia, entendia e interpretava sonhos proféticos, mas também o realizava em sua vida. No caso dos primeiros sonhos, a Bíblia não fala nada sobre ele interpretando os sonhos, o que seria exatamente, mas só o fato dele citar os sonhos, o fato dele ter sonhos recorrentes da mesma forma, e nós sabemos que ele não estava mentindo sobre os sonhos, já causou um certo incômodo aos seus irmãos, porque eles já ficaram ali preocupados com a possível veracidade do sonho e o que isso poderia representar a eles.
E quando eles falam mestre dos sonhos, né, havia um ar de ironia, mas nós vemos também na leitura do texto que havia uma certa preocupação deles com o que aquilo poderia representar, né? José, o filho da velhice... domingo, né? Leia Gênesis 37, de 1 a 11. Que dinâmica familiar predispôs os irmãos de José a odiá-lo tanto? Basicamente, a preferência evidente, que segundo a Bíblia nos coloca, a preferência evidente de José em relação aos outros, né? Preferia José aos outros claramente. Ele amava mais José aos outros por ser filho da sua velhice, segundo a Bíblia. José, o filho da velhice de Jacó, tinha uma relação especial com seu pai, que o amava mais do que a todos os outros filhos. Ele chegou a fazer para ele uma túnica talar, uma túnica diferenciada, que servia para quê? Uma vestimenta de príncipe. Uma indicação da intenção secreta de Jacó de elevar José, o primeiro filho de Raquel, à condição de primogênito. Só essa preferência já era motivo suficiente para que os irmãos ficassem chateados. Agora, além dessa preferência, os eventos que seu pai, que Jacó, no caso Israel, fazia em relação a José, mais os sonhos de José, isso fez com que seus irmãos ficassem extremamente irados com ele. O futuro confirmaria os desejos de Jacó, pois José recebeu os direitos de primogênito, conforme 1 Crônica 5. José levava relatórios ruins a seu pai sobre qualquer comportamento repreensível dos seus irmãos. E o pai que, né, nós vemos no decorrer da história lá, que o próprio pai falava, vai lá, olha o que está acontecendo, fale para mim. Quando José compartilhou seus sonhos, sugerindo que Deus o colocaria em uma posição mais elevada que seus irmãos, que eles se curvariam diante dele, eles o odiaram ainda mais. E no caso de seu pai chegou até a repreendê-lo, mas a Bíblia fala que no íntimo seu pai ficou com aquilo no coração, ficou com aquilo na mente. O que será que isso vai acontecer realmente? Será que esse meu filho vai ser diferenciado? É uma revelação divina? Então, o pai repreendeu quando ele fala do sonho que o sol, a lua, ficaria ali sujeitos a ele, dando a entender que os pais ficariam sujeitos, né? Então o pai faz uma repreensão, mas a Bíblia dá a entender que ele considerou aquilo como algo que poderia ser válido em relação ao seu filho. O caráter profético genuíno dos sonhos é confirmado pela repetição. Ver Gênesis 41, 32. Então a lição ela já coloca desde logo que José era uma pessoa diferenciada. Considerando esses sonhos como vindo de Deus, ele já era uma pessoa diferenciada, apesar das suas falhas que viriam a ser... Deus viria a moldá-lo no decorrer do tempo, mas ele, apesar de suas falhas, Deus já via nele uma pessoa diferenciada. E no decorrer da história nós vamos ver que realmente ele foi uma pessoa bastante diferenciada pela sua comunhão com Deus, pelo seu desejo de buscar a Deus. Deus o honrou a sua dedicação e fazer o seu melhor independente de onde estivesse e confiar em Deus apesar do que viesse a ocorrer. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Então, a lição ela comenta da diferença entre o caráter de peregrino de Isaac e Jacó fazendo habitação fixa em um determinado local, no caso na terra de Canaã, né? E essa é a história. Quando José tinha, a Bíblia fala, essa é a história de Jacó, ou seja, faz parte da história de Jacó, mas a partir daqui a ênfase é em José. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então, aos 17 anos, ele já ajudava a apacentar os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Então, veja, filhos de Bila e filhos de Zilpa. Ele acompanhava os filhos delas. Ou seja, aqui ainda não se fala sobre ele acompanhando os filhos de Lia, por exemplo. Lia, nós temos lá a questão de Rúben, Rúben, Simeão, Levi e Judá. E nós vamos ver no decorrer da história, Rúben e Judá, filhos de Lia, participando da história também, o que dá a entender que eles possivelmente tivessem ali uma proximidade talvez maior com José e uma preocupação um pouco maior com seu pai, Jacó, o que havia dado um diferencial nessa história,
fazendo com que ela não fosse, com que ela fosse menos trágica do que seria se talvez só os filhos de se Rúben e Judá não estivessem ali para interferir de alguma forma. Trazia más notícias deles, dos filhos de Bila e filhos de Zilpa, a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. E ele não só amava, mas, olha só, porque era filho de sua velhice, mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então, ele não só amava mais a José, mas ele fazia questão de mostrar que ele amava mais a José, que ele dava preferência a José. A atitude do mais novo ser o responsável por basicamente fiscalizar os irmãos, o fato dele receber uma túnica talar de mangas compridas, isso já deixava claro para os irmãos que o pai preferia claramente a José. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. E em função desse ódio, já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que tive. Olha só, então eles já estavam odiando pela atitude do pai, né? Já não conversava com ele de forma pacífica, então a situação já estava difícil entre eles. E aí, para piorar a situação, José vai lá e conta o sonho para os seus irmãos. Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Biblicamente nós não temos o motivo exato de José fazer isso, mas é possível ali que isso tenha sido erroneamente um mecanismo de defesa dele pela rejeição dos seus irmãos, que nem conversar de forma pacífica com ele conversavam, por uma coisa que a princípio não era culpa dele, era culpa do seu pai. Os irmãos disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então veja, o irmão mais novo, falando com eles sobre um sonho que ele havia tido, e eles estavam com ódio, o que mostra que, além da preferência do pai, o conteúdo dos sonhos incomodava os irmãos. Então, ainda que eles olhassem com uma certa ironia, quando falaram ao seu irmão, chamaram de sonhador, que seria o termo aqui que nós lemos, né? Na lição de sábado, né? Baal Hakalumot, né? Que seria o mestre dos sonhos. Nós percebemos que o conteúdo dos sonhos incomodou os irmãos, porque possivelmente eles enxergavam a possibilidade de realização desse sonho. Eles acreditavam na questão de sonhos, na interpretação de sonhos, etc. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim, pai, mãe e os 11 irmãos. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, novamente ele conta aos irmãos, ou seja, os irmãos já estavam irados com ele. Ele já percebia isso pela fala. Ele vai e conta um sonho que os irmãos seriam súditos dele. Percebe claramente que os irmãos ainda ficaram com mais ódio dele. Ele vai e conta o segundo sonho. E aí o pai, já mais vivido, mais experiente, fala o quê? O pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. Então veja, os irmãos tinham inveja, por quê? Porque o pai o preferia, apesar do pai fazer essa advertência pública. O pai guardou aquilo no coração, o pai considerava a possibilidade daquilo ser real, ser verdadeiro, que ele conhecia o caráter de seu filho no sentido de falar a verdade, né? Mas ele sabia também que o seu comportamento trazia prejuízos ao relacionamento de José com seus outros filhos. Não tinha como, né? Uma situação dessa, os filhos mal falarem com o irmão e o pai não perceber isso. Mas o pai tenta acalmar os ânimos aqui ao repreender o filho, mas não resolveu muita coisa. Infelizmente não resolveu muita coisa. E a partir daqui começa a parte, vamos dizer assim, mais triste da história, né?
Segunda, leia Gênesis 37, 12 a 36. Até que ponto um coração não regenerado pode ser perigoso e mau e o que ele pode levar qualquer um de nós a fazer? Quando nós alimentamos qualquer sentimento como inveja, como orgulho, a questão da cobiça, de cobiçar, de querer aquilo que não nos pertence, tudo isso pode trazer em nós sentimentos ruins. E isso está sujeito a acontecer com qualquer um de nós. Então, ao menor sinal, nós temos que tomar cuidado, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, as pequenas raposas que destroem o campo. É a partir do momento que o pensamento começa a surgir que nós temos que controlá-lo. Esse aviso foi dado a Caim, ele não obedeceu. Esse aviso foi dado a Adão e Eva, eles não obedeceram. Ele foi dado a Caim, ele não obedeceu. E quando nós olhamos o decorrer da Bíblia, coisas que aparentemente se iniciam de forma pequena, elas tomam uma grande proporção quando nós deixamos isso dar continuidade. Então nós precisamos ter um grande cuidado com isso. Estar tão perto de alguém que você odeia e até mesmo ter parentesco levaria inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a problemas. Imagina, você ter que conviver o tempo inteiro com uma pessoa que você não suporta, 11 irmãos convivendo com um irmão mais novo que eles não suportavam, que eles tinham ódio pelo que ele fazia, pelo fato do pai dar preferência a ele, e de repente ele põe mais lenha na fogueira ainda ao revelar o sonho para os irmãos, né? E veja só como a história vai se desenrolando. Quando José se perdeu, um homem o encontrou e o conduziu. Quando nós lemos essa história de José, não sei necessariamente se pode se dizer que José se perdeu, né? Ele estava errante porque assim, a princípio o que dá a entender é que ele foi até o local onde os irmãos deveriam estar, não os achou e ficou ali na redondeza procurando. Aí o homem indicou para ele onde os irmãos estariam e ele foi até o local. Ou seja, ele tinha um senso de direção muito bom, pelo menos é o que dá a entender. Não é? Então o fato de ele estar errante ali é porque aparentemente os irmãos não estavam onde deveriam estar. E aí eu acredito que quando os irmãos viram José, já falaram, vai falar que a gente não está agindo conforme deveríamos já, e ali acho que o ódio aumentou ainda mais e resolveram fazer a atrocidade, né? Quando José se perdeu, um homem o encontrou e o conduziu. Quando os irmãos de José planejaram matá-lo, Rubem interveio e sugeriu que fosse jogado em uma cova. E a Bíblia ainda fala mais ainda, né? A Bíblia fala que Rubem fez isso com a intenção de levá-lo de volta para o seu pai. Né? Então falou, eu vou dar um jeito aqui, depois eu levo de volta para o meu pai e a gente coloca ele em segurança, eu aviso para o meu pai que a situação está, a forma crítica como a situação está, e aí tudo se resolve, né? Então Rubem, apesar de Rubem, a Bíblia colocar todos os irmãos com ódio de Jacó, o que nós vemos ali é que Rubem, ele ainda preservava algum senso de justiça, e ele não queria que aquilo acontecesse com o seu irmão, mas também ficou preocupado. Imagina, você se opor aos outros que estão com ódio, querendo acabar com o irmão mais novo, e de repente poderiam, e ele ali, talvez no ato de faltou ali mais determinação, até porque ele estava sozinho também, então ele precisava ser prudente. Mas nós vemos ali que eu acredito que ele falou até com medo, falou, se eu impedir, pode ser até que eles voltem sua raiva contra mim. Então veja a situação difícil também que o Rubem estava. No entanto, alguns deles estavam inquietos e não sentiam a satisfação que haviam esperado de sua vingança. Aqui a Ellen White ela já comenta quando o evento já havia ocorrido. Eles achavam que isso ia resolver. Quando eles pararam, acho que para refletir sobre o que aconteceu, a satisfação não foi a que eles esperavam. Logo viram um grupo de viajantes se aproximando. Era uma caravana de ismaelitas de além do Jordão. Eles haviam jogado José agora me fugiu a mente, perdão. Eles haviam deixado José preso ali para matá-lo, e aí eles de repente mudaram de ideia. Eles viram a caravana e Judá sugeriu então que vendesse seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de deixarem morrer.
Assim, ele estaria fora do seu caminho e não seriam culpados de sangue dele. Afinal, insistiu, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Então veja, Rúben e Judá estavam juntos ali. Rúben já havia dito para deixá-la na cisterna que estava sem água, né? Ali nós vamos ver aqui na cisterna que está no deserto e não lhe façam mal, exatamente. Na cisterna. E aí eles pensaram em matar, e Rúben ali para proteger o irmão, ele conversa com eles ali para ganhar um pouco de tempo. Aí então Judá vê esse grupo e fala: vamos vender ele então para não matá-lo. Então o que dá a entender que Judá também não queria que ele fosse morto, né? Então assim, a Bíblia não fala exatamente, mas assim, no caso de Rúben, a Bíblia fala claramente que a intenção dele era, conforme nós vamos ler aqui no slide 6, a Bíblia fala claramente que a intenção de Rúben era que ele conseguisse levar de volta para o pai, né? Fala assim, olha, Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então Rúben tinha a clara intenção de deixar José protegido com o pai, mas ele tentou ali usar de uma estratégia e acabou que não deu certo. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: se os irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém, venha, pois, vou mandar você até eles. E aí José falou: estou aqui, pai. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho. E traga-me notícia. E aí enviou até Siquém. Um homem encontrou com José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? Veja que ele falou: o que você está procurando? E aí ele respondeu: estou procurando meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Então veja, não é que necessariamente José estivesse perdido, mas obviamente isso foi uma providência de Deus para auxiliá-lo, em parte, né? Porque acabou que se ele não encontrasse e voltasse para sua casa, não teria acontecido isso naquele momento, mas posteriormente iria acontecer. Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. E aí ele pergunta, e o homem respondeu: foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Então veja, eles viram José indo em direção a ele, conspiraram para matá-lo, já estavam com raiva dele. Mas essa mudança de lugar, eles deveriam estar em Siquém, estavam em Dotã. E o fato de que José constantemente falava dos erros que eles cometiam, dá-lhe a entender que alguma coisa não estava muito bem naquela mudança de rumo que eles tomaram também. E eu acredito que isso tenha sido o ponto que encheu a ira deles, né? Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, ou mestre dos sonhos, né? O Baal Hakolamot. Diremos que vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Então veja, eles estavam incomodados com os sonhos. Porque veja que a principal fala deles estava em relação aos sonhos. Ou seja, até o momento que o pai o preferia, eles tinham ódio, já não conversavam com ele em paz. E aí veja que o quanto os sonhos interferiram na relação dos irmãos, que já era negativa, já era hostil com relação a José. Olha o quanto isso contribuiu. Veja que a ênfase está no sonho o tempo inteiro. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo na cisterna. Veja vamos ver no que vai dar esse sonho dele, esses sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles. Então veja, Rúben toma das mãos, mas ao mesmo tempo Rúben fica preocupado. E agora o que eu faço? Tirei da mão deles, mas eles estão querendo matar José. E acredito que Rúben ficou ali mais preocupado com a própria vida do que com a vida do seu irmão. E aí tentou uma estratégia: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Então veja, ele vai falar: olha, vamos jogar ele na cisterna ali e vamos dando a entender assim, vamos ver o que a gente vai resolver fazer, né? Ou seja, é como se tivesse assim, vamos dar uma punição para ele. E aí eu acredito assim, a intenção de Rúben, apesar de tudo, ela foi uma intenção boa. Eu acho que ele foi corajoso em tirar o irmão das garras dos outros irmãos. Fala, vamos deixar numa cisterna. E aí eu acredito que ele pensou, né? Olha, vou tentar acalmar eles. Se não der certo, eu
tento algum outro modo de levar José daqui e aí deixar com meu pai em segurança e contar ao meu pai o que aconteceu, para que ele ficasse protegido. Mas veja que isso traria problemas para Rubem também. Então, ele foi corajoso, mas ali ele ficou, ao mesmo tempo, com medo da reação dos seus irmãos e ficou tentando pensar numa estratégia, né? O que ele faria. Depois sentaram-se para comer, né? Então ficou ali um conflito, né? Rubem querendo proteger, os outros querendo acabar com ele. Ele passando fome, estava numa cisterna sem água, né? A cisterna estava vazia sem água. Tiraram a túnica dele, né? Despiram da túnica e o jogaram na cisterna. Então, ou seja, eles já jogaram na cisterna com a túnica nas mãos, ou seja, eles já tinham claramente um plano. Manter o plano. Ou seja, quando Rubem viu que eles fizeram isso, veja só, vamos matá-lo e jogar numa cisterna e diremos que o animal selvagem o derrubou. Quando eles mantêm a veste dele com eles, ou seja, o plano já estava traçado, eles já sabiam o que iriam fazer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E Judá, que era um dos filhos de Lia, Rubem, até onde eu me lembro, Rubem o mais velho e Judá o mais novo de Lia, mais próximos a José, né? Eu não vou, de memória eu não vou me lembrar exatamente onde está, mas se você procurar na Bíblia, você vai ver, eu não vou ficar procurando aqui para não para não alongar ainda mais, né, a lição, mas você vai poder ver aí. Até podemos, aqui acredito no navegador da webcam, vamos aqui, Gênesis, vamos aqui na pesquisa, Rubem, aqui. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram por Jacó: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Então veja que estão aqui os 4 filhos de Lia, né? Esses são os filhos. Deixa eu ver se eu acho em algum outro lugar aqui. Rubem disse a seu pai: os filhos de Rubem, filho de Gade. E está ali numa parte de Gênesis, e aí eu não vou me lembrar exatamente, para não prejudicar o vídeo, mas assim, até onde eu me lembro, esses 4 são os filhos de Lia, e o que dá a entender para nós é que assim, eram um dos filhos das esposas, eram filhos das esposas de Jacó também, né? Então eles possivelmente tinham uma proximidade maior em relação a José. E eu acredito que isso deve ter também interferido, né? Porque os outros eram, além de serem filhos das concubinas, ainda viam tudo aquilo acontecer. Mas os filhos de Lia possivelmente tivesse ali uma proximidade maior. Eu acredito que isso também interferiu nessa decisão final, de tornar o fato um pouco menos assustador. E aí vamos vendê-los, e não façamos mal, pois é nosso irmão, do nosso sangue, seus irmãos concordaram. Então veja, Rubem não queria que fosse feito mal a ele, e Judá também não. Só que aí Judá teve uma ideia de vender aos mercadores, e depois eles iam dizer para o pai o quê? Que ele havia morrido. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas. E voltando a seu irmão, disse: o rapaz não está mais lá, e agora, o que eu vou fazer? Então veja, o que dá a entender é que Rubem se afastou durante um momento, talvez para tentar pensar em alguma ideia, ver o que ele ia fazer, né? E aí ele volta à cisterna, talvez até para pegar o irmão e tentar tirar o irmão dali. O irmão já não estava lá. Então pegaram a túnica de José, mataram o bode, molharam a túnica no sangue, ou seja, a partir do momento que ele foi vendido, Rubem compactuou, que
por boa vontade ou não, ele compactuou com ele. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Então eles levaram, né? E aí Jacó reconheceu a túnica e disse: um animal selvagem o devorou. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. E ele ficou inconsolável. Né? Vieram para consolar e ele disse, se recusou a ser consolado, disse, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Ou seja, ele estava inconsolável. E aí eu acredito que eles começaram também a perceber o quão, apesar de assim, eu não concordar com o fato de Jacó fazer isso em relação aos filhos, é algo bastante... você fazer um pai sofrer pela morte de um filho, seja qual for, com uma mentira dessa, assim, é muita frieza, né, realmente. E enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, veja só, José foi como escravo. Nesse momento Ellen White fala que no caminho ele muda a sua maneira de pensar, e a partir daqui, entre altos e baixos, José vai crescendo, José vai se desenvolvendo cada vez mais. Enquanto os seus irmãos, eles têm que assistir o seu pai, dias a fio inconsolável em relação à morte do seu filho. Leia Gênesis 38. Agora nós vamos ter um pequeno intervalo na história de José para falar de Judá e Tamar. Judá é aquele mesmo que havia proposto vender seu irmão, porque ele não queria matá-lo, era do mesmo sangue, mas não se preocupou com o sofrimento do pai ao propor toda essa mentira. Compara o comportamento de Judá e o de Tamar. Qual dos dois é o mais justo e por quê? Ou seja, qual dos dois seria o mais coerente dentro de acordo com as circunstâncias? Essa história não está fora do lugar. Aconteceu após a venda de José no Egito. E é coerente com o fato de que Judá havia acabado de deixar seus irmãos, o que aponta para o seu desacordo com eles. Judá encontrou uma esposa cananeia com quem teve 3 filhos, Onã e Selá. Judá deu a cananeia Tamar, uma outra cananeia, né, como esposa a ele, seu primogênito, a fim de garantir a genealogia própria. Só que, em relação a ele, a Bíblia já fala claramente, ele era mau e Deus o destruiu. E aí depois veio Onã, e aí Onã também fez o que era mau aos olhos do Senhor. No caso de ele, parece que a maldade dele era mais generalizada. No caso de Onã, era em específico em relação ao ato que ele estava tendo de enganar a mulher, né, dar falsas esperanças para a mulher. E aí, eles foram mortos por Deus por causa da maldade deles, e Judá prometeu ao seu único filho, Selá, a Tamar. E depois, Judá parecia ter esquecido essa promessa. E aí ele foi se consolar após a morte da esposa. E aí Tamar se disfarçou para forçá-la a cumprir sua promessa. Então, ou seja, parece que Tamar conhecia alguma coisa das fraquezas de Judá. Como Judá não tinha dinheiro para pagar a prostituta, quem não reconheceu, prometeu enviar a ela mais tarde um cabrito do seu rebanho. Tamar engravidou, e aí quando foi acusada de se prostituir, ela iria ser morta, então ela vai e mostra para Judá que ele foi o homem que ficou com ela. A conclusão dessa história sórdida foi o nascimento de Pérez, que significa irromper, o qual, de modo semelhante a Jacó, foi o segundo gêmeo a nascer, mas acabou se tornando o primeiro e foi nomeado na história da salvação como ancestral de Davi e finalmente de Jesus Cristo. Quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres, seguida por Raabe, Ruth e a esposa de Urias, que na genealogia precederam Maria, a mãe de Jesus, conforme Mateus 1,16. Então veja que histórias que às vezes estavam ali quietinhas, né, um pequeno intervalo ali na história de José, mostrando as falhas do comportamento de Judá, as suas falhas na educação dos filhos. Nós vemos ali que revelam um pouco mais do que aquilo, né? Deus estava olhando para essa mulher, Deus estava olhando para seu filho, e eles acabaram se tornando parte de algo maior. No caso de José, ele transformou seus problemas na salvação de Jacó e seus filhos. Então daí a ênfase da lição é dizer, né, Deus, mesmo nas situações difíceis,
Deus usa para reverter em bênção para os seus filhos e, consequentemente, para a glória de Deus. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ou Hira. Então, aqui ele havia se desentendido com os irmãos, conforme o que nós entendemos. E aí ele se afasta. Aí ele viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. E tomou a esposa para ele, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, era o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então veja, no caso dele, dá a entender que ela era uma característica generalizada dele, a maldade. E aí Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. E aqui nós vemos que as próprias mulheres entendiam que isso era uma forma de proteção para elas, em virtude da forma um tanto deturpada como a sociedade garantia a sobrevivência de uma viúva e por aí afora, né? Principalmente uma mulher que não tivesse filho. Então nós vemos aí que tentativas de se proteger alguém em situação de fragilidade em virtude de falhas sociais. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. E numa atitude bastante egoísta, por sinal, todas as vezes que tinha relações com a mulher, seu irmão deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também esse morresse. Ou seja, ele iludia, nós percebemos pela atitude desesperada de Tamar o quanto ela precisava. Não era só o fato dela querer descendência, ela precisava de uma descendência, o quanto isso era importante na vida de uma mulher, até para a sua situação social. Senão, obviamente, ela não teria tomado a atitude que tomou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, viúva na casa de seu pai. Então havia não só uma questão social, mas uma questão financeira, mas uma questão social do problema. Por Judá pensava assim: para que não morra também este como seus irmãos. Então ele estava preocupado com o filho. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna, para tosquear as ovelhas. Veja, alguém foi dizer para ela em relação ao sogro, por quê? Quer dizer, já estava evidente para as pessoas que Judá não iria cumprir a sua promessa, não iria cumprir a sua palavra. E aí ele fala: eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, cobriu com véu, disfarçou e sentou à estrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ou seja, veja o que uma mentira, quanto uma esperança alimentada por tantos anos e depois essa esperança se quebra, o quanto isso pode causar desespero em uma pessoa, que foi o que aconteceu com ela. Ela alimentou a esperança de ter descendência e ter alguma dignidade. Infelizmente, nós vemos aí o quanto isso era a forma que isso era visto por eles. E aí depois ela percebe que havia sido enganada. E aí ela resolve, de um jeito ou de outro, eu vou ter descendentes. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações? Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia? Até mandar o cabrito, ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Aí ela disse: o seu selo, seu cordão, seu cajado que você tem na mão. Ele deu os objetos, teve relações e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Então veja, ele se satisfaz fisicamente ali, poderia claramente buscar uma outra mulher, né? E ali nós vemos que, veja que depois, quando ele vai falar contra ela, ela já era viúva, estava prometida para o seu filho, mas ele não tinha intenção de dar o filho a ela.
e usa o fato dela estar viúva e de ter ali e para manter as aparências, vamos dizer assim, ele estava disposto a fazer, a cometer um mal terrível contra Tamar, porque independente mesmo, antes dela falar para ele o que havia acontecido, se você olhar bem, ele não estava disposto a entregar sua filha a ela, então ele estava sendo hipócrita também nesse momento. Judas enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que havia deixado com a mulher. Ele não encontrou, aí eles também falaram para ele, olha, não tinha nenhuma prostituta, nunca houve nenhuma prostituta aqui, nessa redondeza, né? E aí ele deixa por isso mesmo, fala, ela vai ficar com aquilo que eu passei para ela, eu tentei entregar o cabrito, tentei honrar com a minha palavra, não deu certo. Que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Olha, que ela fique com as coisas para si, para que não venhamos passar vergonha. Então, alguma coisa já não estava bem na história desde o começo. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá, sua nora Tamar se prostituiu pois está grávida. Ao que Judá respondeu, tragam-na para fora para que seja queimada. Então veja, o filho já estava morto, ele deixou anos a mulher alimentando uma esperança, não cumpriu com a sua promessa e depois queria matar a mulher para não dar para dar a entender que até para se livrar do problema que ele mesmo havia criado, né? Então ele conseguiria resolver teoricamente 2 problemas com a sua atitude e ainda ser visto como uma pessoa de bem. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é esse selo, cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Então, ele entendeu, ele falou, de um jeito torto, eu não cumpri com a minha parte, ela também não cumpriu com a parte que lhe cabia. E aconteceu que, estando para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, e aí saiu o primeiro, mas aí ele recolheu a mão, aí o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera, ou Zerá. Então, nós vemos aqui que um relato aparentemente simples estava vinculado à questão messiânica, à questão envolvendo o próprio Jesus Cristo, a descendência, né? Mas nós vemos o quanto a nossa maldade pode e o quanto o desejo de resolver problemas de uma forma tortuosa pode levar, porque depois de tudo Judá percebeu, eu enganei Tamar e ela acabou me usando para conseguir a sua descendência. Então, ou seja, e aí ele falou, eu errei, eu menti para ela, eu a deixei alimentando uma falsa esperança, e aí acabou que esse erro que eu fiz, essa mentira que eu mantive, se voltou contra mim. Então ele percebeu claramente. Então podemos dizer que ele teve um momento de lucidez aqui, né? Quarta-feira, à luz do exemplo de José como mordomo de Potifar, o que o levou a esse êxito? Agora voltamos a falar sobre José, né? Que foi trabalhar ali na casa de Potifar. José foi considerado alguém de sucesso. Era tão bom que o Senhor confiava e lhe passou às mãos tudo que tinha e o fez mordomo de sua casa. O sucesso de José, no entanto, não o corrompeu. Ou seja, José se viu de uma situação ali muito ruim para uma situação muito boa. Ele estava ali como um grande administrador, mas ele manteve a sua humildade e ele decidiu isso no caminho. No caminho, ali quando foi feito escravo, ele resolveu deixar Deus trabalhar na vida dele. Rejeitou adulterar com a esposa de Potifar, e não foi só uma vez que ela tentou. Foi preso pela mentira que ela contou. Relatou falsamente aos servos que ele tentou tomá-la à força. E o Senhor, porém, estava com José. Deus protegeu José em todos os momentos. Mas permitiu que ele tivesse
passasse por alguns problemas, mas Deus estava ali com eles, o ajudando. Então, e aí a lição diz, quão importante para todos nós, quando conseguimos, adquirimos algum talento, algum dom, algum benefício, reconhecer que Deus está à frente de tudo. José foi levado, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Por quê? Porque Deus fazia com que tudo prosperasse nas suas mãos. Por quê? Porque ele havia resolvido ser leal a Deus e permitir que Deus guiasse a sua vida. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, o egípcio viu, poxa, está tudo melhorando na minha casa, então... A mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, venha para a cama comigo. Ele recusou. E aí ele disse, porque eu cometeria maldade e pecaria contra Deus? E antes disso ele havia falado para ela, olha o que seu marido fez por mim, olha que eu não posso fazer isso. Tanto pelo que ele fez comigo, como pelo fato de que eu estaria pecando contra Deus. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Ou seja, ela não tentou uma vez, ela tentou várias e várias vezes, até que ela percebendo que ele não queria, e até se recusou a ficar perto dela e procurou se afastar dela para evitar qualquer tipo de problema. Olha que situação, né? Você trabalhando num lugar em que a esposa do dono, fazendo isso com você, você tinha que ficar ali, né, esperando, recusando e se preparando para o pior até. E aí o que ela fez? O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Então ela mente, estava disposta a prejudicar José da pior forma possível. E o contexto nos mostra que o seu marido ele ficou um tanto era como se a esposa estava falando, mas a história não batia. Leia Gênesis 40 a 41. Como os sonhos de Faraó se relacionam com os sonhos dos oficiais? E qual o significado desse paralelo? Ali, Deus começou a reerguer José, mostrando através da habilidade de interpretação de sonhos. O caráter providencial dos eventos continua. Ele foi encarregado dos prisioneiros. Aí o copeiro e o padeiro ofendem ao Faraó e eles acabam presos, né? E aí Faraó também tem dois sonhos que ninguém podia interpretar, e o copeiro se lembra de José. Só que quando o copeiro foi libertado, ele não se lembrou de José. Da mesma forma que os sonhos dos oficiais, os de Faraó exibiam símbolos paralelos. 2 séries de 7 vacas, gordas e magras, 2 séries de espigas, boas e mirradas, ou seja, 2 séries de anos, bons e ruins. As vacas e as espigas eram paralelas, e aí essa repetição, o fenômeno da repetição é que geralmente é visto como uma forma de se identificar a origem divina. E aí, assim como aconteceu com José, que teve 2 sonhos basicamente sobre a mesma coisa, embora José tenha interpretado o sonho para Faraó, ele garantiu ao soberano que a interpretação era de Deus. Então ele reconhece, olha, isso não vem de mim, isso é poder de Deus na minha vida. E o monarca entendeu a mensagem, porque ele disse, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio quanto você. Você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. Então veja, quanto diante de situações ruins, quando nós permitimos que Deus trabalhe, e não é fácil, diante de uma situação dessa, se manter como José se manteve. Mas Deus o honrou. E aconteceu que o copeiro e o padeiro ofenderam o Senhor, eles foram presos, e aí o comandante da guarda deixou aos cuidados de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Aí os dois sonharam, José foi, interpretou esse sonho, e ele falou assim, peço que você para o copeiro, peço que você seja bondoso comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire dessa prisão. Ele falou, olha, eu estou acalmando você, mostrando o sonho, e quando você vai ver ele se cumprindo, e tudo. E, olha, se lembre de mim, pelo menos relate o meu caso para Faraó, fale alguma coisa. E aí ele fala assim, não só por causa do sonho, mas porque eu fui roubado da terra dos hebreus, eu fui vendido como escravo,
eu não fiz nada para que me pusessem nessa masmorra. Ele fala assim, eu fui inocente quando fui vendido, e também sou inocente, eu não fiz nada com a esposa de Potifar, eu não deveria estar aqui. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. E aí eu lembro daquela história, né, do ditado, não existe almoço grátis. Ou seja, nesse momento, aparentemente José não teria utilidade mais para ele, depois que ele falou ali, José o ajudou e ele simplesmente se esqueceu. Como é que você vai esquecer de um evento desse? Não tinha como, ele simplesmente ignorou José, ignorou o pedido de José. Só que aí, depois disso, passados 2 anos completos, Faraó teve o sonho, e esse que estava em pé junto ao rio Nilo. Ou seja, teve 2 anos para o copeiro se lembrar do evento, né? Ou seja, ter um pouquinho de consciência e falar, olha, o rapaz me ajudou, por que não falar sobre ele? E aí, o faraó chamou os sábios e ninguém sabia interpretar. E aí veja, nesse momento é que o copeiro resolve, opa, tem uma pessoa que pode ajudar o rei. Então ele não estava basicamente pensando só em José, estava pensando basicamente nele. O quanto isso poderia se reverter em benefício para ele. Ou seja, eu estou ajudando o faraó a resolver uma coisa que ninguém consegue, né, caso desse certo. E ele sabia que o que José havia falado havia se cumprido, então veja que um certo interesse por trás de tudo isso que aconteceu. Ou seja, antes de José se tornar necessário novamente, ele simplesmente deixou José ali. E aí ele fala assim, hoje me lembro das minhas ofensas. Então nesse momento ele resolve ter um despertar de consciência, né? Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os sonhos, ele nos deu a interpretação a cada um segundo o sonho. E aí, tem todo o histórico que você pode ler ali em Gênesis 41. O faraó fala dos sonhos, e José interpreta, e José não só interpreta o sonho, como ele dá um conselho. E a Bíblia fala, o conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais. Então Deus deu sabedoria para José, não só para interpretar o sonho, mas Deus inspirou José para fornecer uma solução a mais adequada para o momento. Olha só como Deus inspirou José não só no sonho, mas na sabedoria para lidar com a situação. De fato que agradou o faraó e os oficiais. Ou seja, eles entenderam que aquilo era um conselho extremamente sábio que ele havia dado. E aí ele fala, o faraó devia recolher um homem ajuizado e sábio e carregá-lo de dirigir a terra, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos, nos 7 anos de fartura, para quê? Os administradores iriam guardar isso tudo, em armazéns, recolher tudo isso, deixar guardado ali, para quê? Para que o mantimento sirva para abastecer a terra nos 7 anos de fome, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais. Veja, ele falou da 5ª parte, e olha como Deus abençoou durante os 7 anos seguintes. Porque se você parar para pensar, 5ª parte para garantir a fome nos outros anos, então eles tinham um certo planejamento ali, mas veja só o que acontece depois. Faraó perguntou aos oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor que José? Que é o homem quem está o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus fala através dele? E ele fala, você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. Eu sou o faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Olha como a vida dele mudou por completo. Ele passou a ser, abaixo de faraó, o mais respeitado naquela região. Aí ele teve filhos, né? O faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Olha só, Deus não só abençoou com a interpretação do sonho, Deus abençoou desde o início ali, compensou o esquecimento, entre aspas, do copeiro. Deus vai dar os sonhos a faraó, ninguém consegue interpretar. José interpreta o sonho, Deus dá sabedoria para interpretar o sonho, dá sabedoria para ele dar o melhor conselho a faraó. E aí, ele se torna administrador, administra da melhor forma possível, e ainda por cima Deus
permite que a terra produza com abundância nos 7 anos, que seriam ali a base para os anos de fome. E aí José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma. José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, assim, Deus abençoou de uma forma tão grande que não tinha como alguém deixar de reconhecer que Deus estava atuando por Moisés. Que estava atuando por meio de José. Então vamos lá, sexta-feira, Patriarcas e Profetas, José no Egito. No princípio de sua vida, exatamente quando passavam da adolescência para a idade adulta, José e Daniel foram separados de seus lares e levados como cativos a países pagãos. Uma história bastante parecida. Ambos resolvem ser leais a Deus e Deus honra os dois da mesma forma. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanham grandes mudanças na vida. Na casa paterna, uma criança mimada. E aí uma reviravolta. Na casa de Potifar, escravo, depois confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, pela observação e pelo contato com os homens. Olha a guinada, porque ele deixou Deus trabalhar na vida dele. No calabouço de Faraó, prisioneiro de Estado, condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertação. E ele continuou leal a Deus. Chamado em uma grande crise para dirigir a nação, o que o habilitou a preservar o que o habilitou a preservar sua integridade. E aí você vai ver como é impressionante a relação. Bons exemplos dos pais, o quanto isso interfere na vida dos filhos. Maus exemplos dos pais, e você pode ter visto isso até no caso de Faraó, até no caso de Abraão, por exemplo, você vai ver falhas que Isaac copiou. E aí você vai ver falhas em Jacó e Esaú, você vai ver falhas nos filhos de Jacó, você vai ver falhas em Judá e nos filhos de Judá. Então veja só, os maus exemplos e como isso interfere na vida dos filhos, e os bons exemplos e como isso interfere na vida dos filhos. Em sua infância, a José havia sido ensinado o amor e temor a Deus. Olha que fantástico. A importância de uma boa educação no lar. Muitas vezes na tenda de seu pai, sob as estrelas da Síria, foi contada a ele a história da visão noturna de Betel, da escada do céu à terra e dos anjos que por ela desciam e subiam, e daquele do trono no alto se revelou a Jacó. Fora-lhe contada a história do conflito ao lado do rio Jaboque, quando, renunciando a pecados cultivados, Jacó se tornou conquistador e recebeu o título de príncipe de Deus. Príncipe com Deus, ou seja, quando Jacó resolve confessar seus pecados, se arrepender e se voltar a Deus, como ele foi engrandecido. No momento crítico de sua vida, quando fazia aquela terrível viagem do lar de sua infância em Canaã para o cativeiro que o esperava no Egito, olhando pela última vez as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela, José se lembrou do Deus de seu pai. Olha que fantástico, ele estava numa situação terrível. E o que ele faz? Ele se lembra das histórias que seu pai contou e se lembra do Deus de seu pai. Recordou-se das lições da infância, seu coração comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro. Comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém ao súdito do Rei Celestial. É fantástico, é assim, como é importante nós percebermos os detalhes nas histórias da Bíblia. Só e sem amigos, qual seria a sua sorte na terra estranha? Isso é a continuação do livro, tá? Estranha a que ele ia, por algum tempo José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Assim, era muito dolorosa a situação em que ele estava. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e eterno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Então, os bons exemplos do pai e o que isso resultou, as más atitudes do pai e o que isso resultou. Então ele pode pesar, olha, foram falhas do meu pai, me prejudicaram como pessoa e eu também me deixei levar, e
E agora eu vou focar nas coisas boas que ele me ensinou, nos bons pontos, nos momentos que ele foi leal a Deus, que ele foi se arrependeu verdadeiramente, se converteu dos seus erros, e eu vou buscar honrar a esse Deus também. Olha que importância do nosso testemunho teórico e prático, principalmente na família. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separara de seu lar. Os efeitos desta preferência eram também manifestos em seu caráter. Ele se estava tornando cheio de si e exigente. Cheio de si e exigente. Depois, então seus pensamentos se volveram para o Deus seu pai. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias. E foi exatamente assim que ele agiu. Em todas as circunstâncias, como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade, cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformaram de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nas próximas 2 lições, entender ainda mais as maravilhas que Deus permitiu, simplesmente porque uma pessoa resolve refletir sobre as coisas, os ensinos de Deus na sua vida e se entregar a Deus. Que Deus nos ajude. Peço que agora me acompanhe na oração final, que possa ter sido útil essa lição, assim como foi para mim, que possa ser para você também que vier assistir. Deus os abençoe. Te convido para a oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance de falar a Tua mensagem. Que possamos vivê-la também, que possamos aprender, por exemplo e por contraste, o que a Tua palavra nos ensina, e possamos transmitir às pessoas, tanto em palavras como em ações. Guie nossos pensamentos, guie nossas vidas, que possamos guiar nossa família, auxiliar nossa sociedade, sermos bons exemplos pela Tua misericórdia, pela fidelidade a Ti, pelo Teu poder transformando a nossa vida. Perdoe por nossas falhas e pecados. Esteja conosco em todos os momentos através do Teu Espírito Santo, é o que eu lhe peço, hoje para todos sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Deus os abençoe.